Fala pessoal, valor no mercado, vamos fazer fechamento mini índice mini dólar. Começando aqui pelo mini dólar, o que nós tínhamos, tá? O preço abriu aqui neste candle aqui, estamos em 60 minutos, tá? Primeira coisa que tínhamos aqui, referência para 60 minutos seria esta linha aqui, onde provavelmente ele está indo lá testar ela, tá? E uma linha muito importante que deveria se ter aqui é a linha de continuidade de tendência, né? Se o preço fez este rompimento aqui, espera que ele siga fazendo este movimento. Caso ele rompa essa linha aqui, um pullback, tomada de venda. Primeira coisa aqui a respeito de price action, então, o que nós observamos é que o preço, né, cuidando aquela linha de tendência lá dos 60 minutos, né, nós vimos que o preço fez isso, ó, chegou a superar o topo, mas quando vem testar, chegou a testar aqui antes, né, mas como abriu hoje aqui já neste movimento, no teste esperava que ele fizesse isso, como, né, ele rompeu, aguarda-se o pullback na linha, um tempo maior, no mínimo 5 minutos, para confirmar o que ele está fazendo. Assim que perder aqui este candle aqui, com este candle de força, perdendo nessa região aqui, o stop de 11 pontos, podendo proteger assim que ele já fechou esse primeiro candle. Ele chegou a pagar aqui, tá? 38 pontos. Não é operacional, mas price action sempre funciona, tá? É o básico. Aqui tínhamos então, por retração, esperar ele fazer com este fundo o primeiro topo, o preço bate, vamos botar no 2 minutos. Aqui ó, bateu na retração, pagou 12 pontos, conseguiu perder ela porque não superou a média de 21, tá? Eu cuido a respeito das médias e aqui eu vou mostrar outra coisa para vocês agora que eu faço muito quando o preço não consegue, quando perde 7,5, é isso aqui ó. Eu venho na minha Fibonacci, copio esse valor de cima, Ctrl C, 5482.95, o mesmo valor de baixo, e embaixo eu coloco o valor de cima, e ele me inverte a posição de Fibo jogando lá para baixo, tá? Você pode ver que aqui é a mesma região, ó, só que ele inverteu essa Fibo que estava para cima, ele inverteu para baixo. E nós podemos observar que quando o preço perde a retração de 7,6, ele vem testar os outros níveis, né? E aqui quando ele faz pullback junto com a média de 21, com a média de 21 exponencial, né? E o 111, né, que seria o menos 11 se tivesse para cima a Fibo, né? Você pode tomar uma posição também pautado pela média aqui com stop abaixo da média, tá? 5, 6 pontos. E a operação chegou a pagar 12 pontos, tá? É algo que eu vou passar um pouco amanhã pro pessoal da live que eu vou fazer, tá? Fazer uma live de tarde aí, tô vendo o horário ainda, mas eu aviso aí nos grupos. Nessa live eu vou explicar como funciona a respeito de quando a retração não ocorre, o que eu devo me pautar. Eu espero até lá em cima de novo para vender. Não, existem várias maneiras de você poder estar operando quando perde uma retração, aguardando o preço andar e principalmente, né, vendo o que o preço está fazendo, como a gente acabou de ver no início do vídeo, no Price Action, que seria a análise de LTA, LTB. Se você ver, ele vem testar aqui, era uma região muito forte para compra, mas ele, quando chegou na média aqui, ele perdeu. E quando ele perdeu ela aqui, ele te dá uma confirmação de venda também. Então aqui já teria te dado, junto com a perda aqui logo desta região, né, a confirmação para uma tomada de posição em venda, tá bem? Vamos ver agora aqui outras regiões que eu identifiquei que tinha a retração. São regiões que ocorre briga, pessoal. Aqui você pode ver que o preço já formou a estrutura de queda. Então, a gente puxando uma FIBA aqui, assim que você tem uma pernada completa, você pode puxar uma retração de FIBA e espera o que o preço vai fazer para tomar posição. Você tem o 100%, você pode esperar o retorno, ver se ele não vai bater aqui no seu 7,6 e voltar a cair. Quando você vê este candle de força aparecendo, você pode tomar uma posição de compra com stop no fundo. Porque, concorda comigo aqui, ó, analisa comigo, se você teve uma queda, tá, o preço está vindo nessa estrutura aqui.
Se você teve uma queda, esse preço vai corrigir, a tomada de posição é no 7,6, mas ele vai ter que sair daqui de baixo, chegar até lá, né? Quando o preço dá este candle aqui, monstruoso, ele mostra para mim chegando no final das bandas aqui e com FR nesse ponto, ele mostra para mim nitidamente que ele está exausto, que ele fez muita força para chegar lá em cima, tá? E quando ele chega lá em cima, ele teria que ter muito mais força então para conseguir romper essa estrutura de topo aqui que ele formou, que foi onde teve a batida ali do movimento. Só que com o FR já gritando aqui nessa região, você já consegue ver que ele não tem nem força. Por quê? Porque você nota uma divergência no FR. Ou seja, a força que esse cara estava aqui, derrubou ele aqui. Só que ele chegou no nível mais baixo, ele está demonstrando já uma exaustão maior do movimento, né? E essa divergência te mostra uma fraqueza, tá? Uma região muito... Forte abraço, bom fim de semana, bons estudos, até segunda. Retração de 7,6, final de bandas e FI sobrecomprado, uma região muito interessante para venda, tá? O stop não ia ter jeito, o mínimo era nesse topo anterior aqui. Ops. Tá? O mínimo era nesse topo anterior aqui, ó, 10 pontos, não tinha que fazer. Ou, para o cara que não queria ser violinado com o teste dos topos lá, 13 pontos, tá? Mas a operação pagou muito bem aí, 20 pontos, 21, né? E chegou a pagar ainda mais até lá embaixo, até para o cara que quis aguentar e perder aqui 10 pontos, metade da mão que já estava, tivesse protegido aqui acima dos 50, alguma coisa assim. Ele chegou a testar lá o 111, pagando 34 pontos, tá? Da mesma forma aqui, ó. Você tem só nessa região aqui, não, um toque aqui em topo. Você não tem um toque de banda, você tem a tomada por retração de 7,5, de 3,6, né? Mas já era fim do dia, aí que ninguém tomaria a posição lá, 23,6. O preço caiu, fechou na região de 61,8. Certo, pessoal? Isso foi o mini dólar. O mini dólar é sempre mais técnico que o índice. Ele é mais alavancado, então tem que tomar muito cuidado. Aconselho primeiro a treinarem no índice e operarem em índice e depois irem para o dólar, porque o movimento, a relação do preço com o que ele faz com o price action é a mesma. Só que quando você vê os valores ali andando, girando, pode ser que influencie. E no dólar, se você aceitar sempre quando toma uma posição, um stop de 10 pontos, e ele andou e te deixou positivo 2 pontos, você vê lá 20, daqui a pouco 50 reais, você fecha a operação, ele quando te pegar, ele vai te pegar muito, quando te dar, ele vai te dar pouco, porque tu tá se prendendo de ganhar pouco, tu não tá aceitando ganhar. Então tem que respeitar e saber se pautar nisso, né? Se quer operar, opera, mas aceita que o mercado vai te dar perante a tua análise. Nunca sai antes da operação, deixa que o preço te tire, beleza? Vamos pro mini índice aqui para não se estender demais. Uma estrutura, né? Um dia quase igual, né? Um dia quase igual. Isso aqui eu também vou falar alguma coisa, por que o preço tende em certos pontos, né, fazer estruturas parecidas, por que o preço pega e repete em algumas situações o mesmo nível de preço, né? Por que o preço tem, por que esse teu quadrante aqui é parecido com esse quadrante aqui? O que é relevante para fazer com que ele faça esses níveis, né? O que faz com que o preço faça isso? Vou conversar uma coisa, isso é muito importante, tá? Para complementar um pouco do price action, mas é para amanhã. Aqui nós tínhamos o que, pessoal? Primeira coisa que você tem que ver aqui é o seguinte, ó. Você tem que o preço estava vindo, né? Vou botar em vermelho. O preço vinha vindo, até que ele fez isso aqui e fechou. Tudo bem. Você tem aqui, até então, este fundo e este fundo mais alto. Mas aguarda. Se o preço segurou nessa região aqui, não deixou perder esse fundo, neste ponto aqui você tem já uma região de suporte, porque o preço está vindo de cima para baixo. Isso aqui é um suporte, segurou o preço, beleza? Aqui um outro nível de suporte, tranquilo, até aí basicão. Quando ele abre rompendo nesse gap essa região,
isso que era um suporte, quando o preço vir de baixo para cima vai se tornar uma resistência. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui essa região, vou puxar por 5 minutos. Note bem que é uma região relevante, né? Você vê que teve briga, que o preço defendeu. Como você identifica se é ou não é uma região importante? Por causa dessa situação aqui. Se você teve aqui nessa região uma defesa aqui, ó, que fechou o dia, você teve o preço abrindo aqui embaixo, fazendo topos e fundos ascendentes. Quando bateu aqui, brigou, foi batido e perdeu um pedaço, ele voltou, testou mais uma vez e conseguiu romper. Pode saber que quando esse preço lá em cima, quando ele voltar de novo nessa região, essa região que aqui embaixo, de cima para baixo, era um suporte, de baixo para cima virou uma resistência, agora quando foi rompido, ele inverteu o polo novamente. Quando o preço bater aqui, ele vai ser novamente um suporte. Então aqui você tem suporte, aqui você teve por um determinado período, aqui você tem um suporte, aqui por um determinado período o preço vindo de baixo para cima você tinha uma resistência, e aqui agora o preço vindo novamente de cima para baixo, você tem um suporte de novo. E o que o preço fez? O preço bate nesse suporte hoje e define um dia. E aí uma questão que, outra coisa que vai ajudar vocês, eu já falei lá no dólar, você tem sempre LTAs e LTBs, né? Se você pegasse este fundo com este fundo, o que essa linha representou no índice hoje? Uma linha. Você não tem nada pra frente, né? Esquece isso aqui pra frente. Vamos esquecer um pouco essa parte aqui, tá? Você não tem nada disso. O que essa linha cruzando aí representaria para você lá na frente, né? Eu vou botar ela aqui em verde para você. Não, errado. Ó, se você pegar essa linha aqui, o que essa linha representa lá na frente de você? Você tem só um fundo e outro fundo. Então você está aguardando o que o preço vai fazer. Quando você vê que o preço abriu testando já essa linha de cima para baixo, testando e perdendo ela com uma média de 200 cruzando aqui, a de 9 virando para baixo, a de 21 virando para baixo, se você tem medo de tomar uma posição já logo no fechamento do candle, você aguarda. Ou o nível de retração do movimento menor, você pode aguardar um nível de retração tranquilamente. Ó. Se não pegar a paciência, ó lá. Vamos botar esse aqui para ver se pegou, vocês entenderem como que é que eu faço. Eu não me arrisco, não tem problema se o preço não me pegar, tá? Eu aguardo uma outra posição, aqui tá se abrindo o mercado, não tem problema nenhum. Por que isso é uma posição relevante que vale a pena? Você tem um gap a ser fechado, né? Possivelmente, né? Não é uma regra, mas você pode estar naquela, o gap vai ser fechado. Então, para evitar viés, não toma essa posição. Mas para uma retração não pegou. Ali, ó, eliminei o pavio aqui nessa região de briga, ele não pegou. Seriam 180 pontos, mas por não ter pego, não teve possibilidade de queda. O que ocorre nessa situação aqui é o seguinte. Você tem esta região aqui relevante, que você está esperando voltar, ele não te pegou. Você consegue observar que o preço, em 2 minutos aqui, ó, e aqui vai ficar mais uma informação para vocês. O preço trabalha abaixo da média de 9, mantendo a tendência, né? A média rápida aqui de 9, ó, tá vindo, o preço não pega, ó, começou a perder ela. Aqui quando ele fecha nessa região que você teria que nós conversamos, né? Região muito relevante agora lá de suporte resistência, que foi invertendo o polo, fechando fora das bandas. Você tem aqui já uma situação com FR desse nível. Olha lá, IFR 10 horas, quando abriu a bolsa, tá? Quando abriu o mercado à vista. Você tem ele fechando aqui fora, você tem já na hora uma tomada de posição para compra. Olho fechado. Ah, e o meu stop, de quanto vai ser? Cara, o seu stop aqui você vai procurar o último fundo aqui, para você poder pegar. É possível de ser violinado, tá? Você tem várias maneiras de achar um stop. 167 pontos. Você tem uma FIBO, que pode ser traçada eliminando este pavio aqui, ó. Isso aí eu vou poder explicar também amanhã a respeito desses pavios. Você tem aqui o pavio de baixo, ó. Se você quer ficar de fora achando que esse pavio, eu queria pegar deste fundo, vai ficar de fora da operação que nem ficou aqui em cima. Então tá, e se eu eliminar esse pavio, pô, deu confluência exato com esse fundo aqui, vou deixar assim. Você já tem quantas confluências aqui te mostrando que essa é uma região para compra?
você tem o IFR gritando para ti, você tem a saída das bandas, você tem o suporte de resistência lá atrás, você tem uma região de 7.4. Junta tudo isso, sabe o que acontece? Vou botar nos 60 minutos. Juntando tudo isso, acontece isso aqui, ó. O rompimento do 7,6 e o movimento maior do dia de hoje, que foi 2.500 pontos. Você tem uma zona de confluências, né? E o preço está te mostrando nessa situação de que ele vai reverter, porque ele você não sabe se ele vai reverter, é óbvio, né? Mas você espera que ali no mínimo, tá, ele mastigou, você traça uma LTA aqui, né? Não perdeu essa linha, meu amigo. Vai com ele até que perca. Espere ele tocar, deixa ele andar, aqui você sai. Tá? Se você tem medo, não, né? Tem mão de alface, vai sair logo aqui. Ó. Quando deu essa penadinha aqui, você pegou 500 pontos. Quando ele vem aqui, você não aguentou a pressão de ficar só com, né? Ou pegou aqui ou 200 ou 300 pontos. Então pagou 100 reais, já está aqui, quem já fechou. Mas se você começa a observar que a média de 9 está virando para cima da de 21, que ela começou a trabalhar em cima da de 21 e que está sustentando o preço, junto com a de 21 aqui, olha a de 21 carregando o preço. Carregando o preço. Aqui perdeu e virou, você pode sair. Até quando confirmar o rompimento. Porém, as médias simbolaram aqui, então aqui ele fez uma região de disputa. Você pode ver que aqui nessa região o preço disputou, né? E você teve uma microestrutura aqui, onde o preço poderia ter rompido aqui para baixo, mas rompeu aqui para cima, ó, segurando, mantendo nas médias, tá? Até que ele chegou lá no extremo novamente, lá, ó, o IFR em cima, que ele teve outras situações de IFR em cima também, ó, de que ele dá uma queda, tá? Eu vou explicar sobre o setup que eu tenho sobre isso. E aqui o preço chega a cair, 466 pontos, e ele manteve essa lateralização depois ali, não tendo muito o que se fazer para uma pernada longa. Mas para o cara que opera a retração, você tendo esse quadrante aqui apenas, eu comecei a operar de tarde, não tinha como ter operado de manhã, o que você faz nessa situação? Tá, você não sabe se vai ficar lateral. Com toda essa alta, você, não sei se teria medo de pegar uma compra, eu tomaria uma compra só nessa região. Tá? Meu stop, não muito caro, esse preço podia romper para baixo, 76 pontos. Tomar de posição, pagou o filé. Tá vendo esse ponto aqui? Ó? Aqui foi onde ele pagou o filé. Foram 467 pontos. Tá? Para quem tá vendo pela primeira vez, isso aqui é uma retração de 7,6, tá? Dentro dessa estrutura lateral aqui, tá? Lembramos que o preço está trabalhando nessa estrutura aqui, tá? Para toda pernada você tem uma retração. Mas eu queria só vender se chegasse aqui. Aí você traça. Você traça essa retração. O que o preço faz? Vem, bate retração, pagou o filé. E aí você tem isso ocorrendo até o fim do dia. Não como regra, mas para quem conhece já sabe onde é o ponto de tomada de posição. E no final do dia o preço sobe, desce e paga mais um filé. Certo, pessoal? Esse foi o fechamento do dia. Tá? Aqui eu já não estava mais analisando o mercado, mas eu estudo ele depois que fecha. O que aconteceu depois que eu não estava mais vendo. Até para me entender, eu sempre dentro de uma lateralização, eu não opero venda de topo e compra de fundo. Até porque para mim, aqui na compra de fundo seria só um stop. Aqui nessa compra de venda de topo, eu ficaria fora. Enquanto se eu pegasse essa retração, eu estou dentro. Então para mim, quando tem uma lateralização, eu tenho sempre uma pernada que me dá um ponto onde eu tomo posição. Que neste caso aqui foi o 7,6. Antes disso, não tem tomada de posição aqui. A não ser se o cara é agressivo, espera que o preço vai só subir e faça isso. Tá? Aí o cara vai ver que teve uma retração. Bem? Mas ele desconfigura toda a estrutura dele. Porque ao invés de ele estar esperando esta retração aqui, ele está olhando retrações menores do preço. E esses níveis, eles são muito difíceis assim de ser observado, porque eles são muito rápidos, né? Você não consegue pegar retrações de 1 minuto.
um tempo de conseguir pensar no que está acontecendo. Se você botar num minuto aqui e tentar pegar retração num minuto, você vai acabar se perdendo no que é para você focar, entendeu? Aí o cara vai lá, olha esse movimento aqui, tá vendo? Pega essa retração no minuto aqui, ó. Eu posso botar o 30 segundos aqui, é óbvio que tem retração de 30 segundos menor que essa ainda. Um candle de 1 minuto pode ter uma retração de 30 segundos. 2 candles te mostram uma retração. Tá? 2 doji podem ter uma retração se o movimento está de tendência. Ó, tomada de posição, filé. Pouco ponto, pouco stop. Olha o scalp. 93 pontos, 129.